Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. Estamos aí no 11º dia da segunda janela e vamos falar aí sobre reforços. O Vasco tem duas negociações bem encaminhadas, porém existem algumas coisas aí que podem atrapalhar essas negociações. A gente também vai falar aqui sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense. Afinal de contas, aí o nosso treinador está se dedicando integralmente ao Vasco da Gama. Meus amigos, você que não é inscrito e que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Galera, a gente, como vocês sabem, a gente está trabalhando aí com uma câmera alternativa. Quem puder, encarecidamente, humildemente, ajudar o nosso canal para a gente ter recursos, para a gente comprar uma câmera nova, nos ajude aí, tá, pessoal? Tá o número do Pix aqui na tela. E o seguinte, coloquem bem atenção nesse vídeo e compartilhem, porque a gente vai falar aqui do camisa 10 do Vasco da Gama, do camisa 9, que pode chegar. Então tem muita coisa bacana. Bem, meus amigos, o seguinte, o ambiente no Vasco definitivamente é outro. Ramon Dias elevou aí o ânimo, a moral, sem dúvida nenhuma, dos atletas do Vasco. Com a chegada aí do nosso preparador físico, o Diego Pereira, o Vasco conseguiu efetivamente aí ficar muito bem na fita aí com relação à parte física. Vocês podem me cobrar. Então, o Vasco vai crescer bastante. Eu só não sei se haverá tempo para o Vasco se recuperar aí no Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o treinador Ramon Dias, tem uma coisa que está chamando a minha atenção. Porque até ontem, o treinador ainda não havia assinado contrato com o Vasco da Gama. A informação é que ele já treinou a equipe do Vasco 2 dias, porém, o contrato ainda não foi assinado. E a gente fica se perguntando e fica preocupado. Por que o treinador ainda não assinou o vínculo dele com o Vasco da Gama? Estranho essa situação. Será que o treinador pediu garantias, os reforços que ainda não chegaram, ou até mesmo aí grana antecipada? Deixa aí nos comentários. Bem, sobre a situação aqui envolvendo reforços, vamos ser honestos. Pessoal, tem uma situação que está me preocupando, chamada Transferban, tá? A gente tomou conhecimento ontem que o Nacional ingressou aí junto à FIFA para cobrar 2 milhões do Pumita de dólares. O Vasco não pagou uma parcela ainda. Eu disse ontem que o Vasco tinha pagado uma, a gente apurou, não foi pago rigorosamente nada ainda. Ontem saiu uma notícia que o Vasco tem 45 dias para poder pagar. No entanto, mesmo que o Vasco não tome um transfer ban lá na FIFA,
com a situação não apenas aí do nosso Pumita, do Capasso e do Léo Jardim, que o Vasco também não pagou, existe situação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas aqui da CBF. E aqui, meu irmão, a situação é imediata. Então, o Vasco está com problemas aí muito graves, principalmente na situação envolvendo o Piton e o Léo Pelé, que a SAF deu calote no Corinthians e no São Paulo, certo? Não efetuaram o pagamento. E aí? Eu espero que o Vasco da Gama não tome transfer ban por conta de 300 mil reais que deve ao Náutico e ao Cocão. É o que eu espero. Dito isto, a gente vai falar aqui sobre os reforços. Bom, eu vou passar aqui 4 nomes, tá? E o seguinte, não adianta a gente ficar jogando coisas ao vento aqui que não existe. Responsabilidade é tudo. Então vamos lá. Ó, situação aí de 2 atletas aí. Vieto e Marega. Não vem. Salários altíssimos e os jogadores não têm a intenção de se transferir para o Brasil. Poxa, Laureano, mas você falou que no começo do vídeo tem 2 jogadores aí muito próximos de fechar. Sim, e jogadores que podem elevar muito aí o Vasco da Gama. Que se trata do Pablo Vegetti, atacante lá do Belgrano. As negociações estão a todo vapor. O Vasco da Gama já fez a proposta, está ali nos detalhes ali finais ali para o jogador ser anunciado no Gigante da Colina. Hoje é o melhor atacante no futebol argentino. O cara meteu 13 gols aí em 22 jogos. É uma média muito bacana. Cara que chegaria para ser titular aí do Vasco da Gama. Muito experiente. E outra negociação que a gente tomou conhecimento é a situação envolvendo aí o nosso camisa 10, tá? O Vasco optou por ir atrás do Oscar Romero. Essa negociação pode sair sim, porque o jogador tem um vínculo terminando, tá? Agora em dezembro, e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então, o Boca Juniors tem a intenção aí de negociá-lo. Ele não vai ser aproveitado lá. Da seguinte forma, assim como o Vasco tem a intenção de contratá-lo, outros clubes também têm. Então o Vasco tem que agir rápido e o grande problema nessa situação é isso aqui, ó, dinheiro. Porque o Boca bateu o martelo aí que é 16 milhões. O Vasco vai ter que fazer uma engenharia financeira, parcelar essa situação para poder trazer o treinador, melhor dizendo, o camisa 10, tá? E eu estou muito preocupado, desculpa ser chato, mas eu tenho que ser honesto aqui. Vou fazer uma reclamação no final desse vídeo aqui, porque o nosso canal aqui não é canal de passador de pano. Infelizmente, a gente recebe essa notícia ontem, no final da noite aí, ó, que FGTS de funcionários do Vasco está atrasado. Então, cara, eu tô querendo acreditar que vai chegar reforço. Tem que chegar. O Vasco sair dessa situação. Mas junta aí a lerdeza do Paulo Brax, junta aí o momento conturbado que o Vasco vive de dureza, tá difícil. Então essas foram as notícias do Vasco, sem maquiagem, sem sacanagem, sem passação de pano. Peço aí a sua inscrição e quem puder, meu amigo e minha amiga, ajudar o nosso canal, vou deixar o Pix aqui na tela para a gente poder comprar a câmera aí, certo? Para a gente ter condições de fazer a nossa live na parte da noite. Você que se identifica com o nosso canal, obrigado aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!